Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Leonardo Jardim antecipa a chegada de atacantes no Cruzeiro e ele também explicou a situação de Gabigol. E com o Willian Christian ainda fora, o Cruzeiro se representa com foco no CRB pela Copa do Brasil. E tem também, pessoal, o Cruzeiro que acerta transferências de volante a clube da Ucrânia. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e conferir as principais notícias do nosso Cruzeirão. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante, pessoal. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas e descontraídas para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, bora lá para mais uma resenha! Então, pessoal, o nosso querido técnico português Leonardo Jardim comentou sobre como o Cruzeiro tem agido no mercado de transferências. Em busca de reforços para a sequência dessa temporada, o Cruzeiro quer pelo menos mais 2 jogadores que atuem no setor ofensivo. Na semana passada, só relembrando, o nosso diretor de futebol, Paulo Pelai, disse em entrevista ao programa Os Donos da Bola da TV Band Minas que o Cruzeiro quer sim 2 atacantes. Um que atue pelas beiradas do campo e outro que jogue mais centralizado. Leonardo Jardim evitou aí de comentar sobre esse assunto. E ele, durante a entrevista, afirmou que em relação aos reforços, ele acha que 2 pessoas do Cruzeiro já vieram aí, publicamente falar sobre os reforços, que no caso foi tanto Pedrinho BH, como também Pedro Júnior e até o Pelaipe, como eu falei anteriormente. E que não é aí a forma dele de ser fazendo esse tipo de coisa, falar sobre contratações. E que o Cruzeiro tem um departamento altamente profissional e que pessoas que são responsáveis para tomar essas decisões e recrutar os jogadores. E ele disse que quer um elenco enxuto e equilibrado. E afirmou, que para o Cruzeiro poder chegar jogadores, vão ter que sair jogadores. E que não podemos aí ter mais de 30 jogadores no elenco, Não é isso que o Cruzeiro pretende. E quer ter um elenco equilibrado e sim com os melhores jogadores. Na sequência da entrevista também, ele lembrou que para que esses novos jogadores cheguem para compor o elenco, é necessário que alguns jogadores saiam do Cruzeiro. Lembrando que há várias especulações aí, sobre a questão de Lautaro, de Wallace, enfim, vários jogadores que teve nomes sondados aí, cogitados em outros clubes, mas de momento nenhum recebeu proposta oficial. Lembrando que apenas Juan Dineno deixou o Cruzeiro aí rumo ao São Paulo. Pessoal, e Leonardo Jardim também explicou aí, sobre a situação de Gabigol. Ele que assumiu a responsabilidade pela derrota do Virada aí, a derrota amarga pelo Ceará neste domingo por 2-1. E na coletiva de imprensa, Jardim também respondeu sobre a busca desses reforços e principalmente a situação de Gabigol no Cruzeiro. Pessoal, sobre a derrota, ele avaliou que não foi o dia do Cruzeiro e apontou que a responsabilidade pelo revés é dele e que o resultado o machucava. E ele falou que o futebol é um processo, a derrota faz parte desse processo e que o Cruzeiro está insatisfeito, porque vimos aí de uma série magnífica, E falou que a derrota dói, que temos que fazer as mudanças necessárias e saber que temos uma luz para conseguir uma série de vitórias outra vez. E ele diz que sabemos das vitórias e empates e que derrotas acontecem. E não acha aí que o Cruzeiro é o melhor do mundo quando vence e que quando perdemos foi um jogo que não aconteceu. E ele se destacou aí como responsável por o Cruzeiro ter perdido o jogo e que faz parte aí de todo o processo do futebol. Sobre os gols sofridos, sobretudo de virada, Jardim apontou que faltou maturidade em o time, em o Cruzeiro matar aí a jogada. Com a necessidade de reagir diante do Ceará, Jardim colocou em campo várias peças ofensivas, como Marquinhos,
Bolasie e Gabigol. E no caso de Gabigol, foi o ponto aí de comentário do Leonardo Jardim na entrevista. Olha o que ele diz, abre aspas, o Gabriel é um jogador importante para nós e todos sabem disso. Sabemos que o Gabriel tem jogado quase sempre, às vezes menos, mas se perguntar para o Lautaro, vai responder a mesma coisa. Bolasie a mesma coisa. Só posso escalar 11. Ele fez um jogo contra o Juventude, hoje fez com mais 30 minutos. Com tempo extra, mais de 40 minutos. É um jogador que tenta agregar quando está em campo. A gente sabe quanto ele vale, quanto pode agregar. Não é por isso que ele deixa de jogar. Estava vendo sobre o Gabriel. Ele tem melhores números que toda a temporada passada dele. Acho que é um processo. Fecha aspas, afirmou aí em relação a Gabigol, principalmente nesse jogo contra o Ceará, né? Na derrota aí por virada. E com a janela aberta há 17 dias, o Cruzeiro ainda não fez nenhuma contratação, pessoal. E Jardim foi questionado sobre a situação. E ele disse que prefere uma postura mais discreta no mercado e que para algum jogador será preciso, né, para alguém chegar reforçando, alguém vai ter que sair do clube. É óbvio, né? Ele não quer ir um elenco muito inflado, né? No máximo 30 jogadores. E o Cruzeiro que se representou nessa segunda-feira, pessoal, né, para treinar após a derrota e vexatória, né, o revés, e ainda por cima de virada com o Mineirão lotado, né, mais de 52 mil pessoas acompanhando essa derrota fatídica, né, trágica do Cruzeiro de virada para o Ceará. O Cruzeiro que deu início à preparação para o duelo contra o CRB nesta quarta-feira às 7h30 da noite, também no Mineirão, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E as grandes ausências do Cruzeiro seguem sendo o lateral direito William e o volante Christian. Eles não participaram do treinamento em campo, juntamente com os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos ou não foram acionados contra o Ceará. Os dois atletas que vinham sendo utilizados por Leonardo Jardim na formação inicial fizeram apenas trabalhos internos, com o restante dos titulares aí na academia. O William e Christian sequer foram opções do banco e contra a equipe alvinegra por apresentarem aí alto grau de desgaste físico. Na entrevista coletiva após a última partida, Jardim citou o nome dos dois atletas como dúvidas em relação à sua utilização já diante aí do CRB. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte aí para esse jogo com o CRB e é claro, como havia falado anteriormente, as saídas já estão começando. O Cruzeiro que acertou nessa segunda-feira a transferência de Fernando Henrique ao FC Alexandria, da Ucrânia. O volante estava emprestado pelo Cruzeiro ao CRB desde o início da temporada, mas foi negociado de forma definitiva com o clube europeu. E de acordo com a apuração do Central da Toca e da Samuca TV do nosso querido Samuel Venâncio, o Cruzeiro manteve 30% dos direitos econômicos de Fernando Henrique, pensando aí numa venda futura. Fernando Henrique foi anunciado pelo Alexandria nessa tarde. O clube publicou uma mensagem de boas-vindas ao atleta nas suas redes sociais. Fernando Henrique, né, que tem 24 anos e não conseguiu se firmar no Cruzeiro e foi emprestado a 3 equipes, Vila Nova de Goiás, Portuguesa e CRB, durante aí sua passagem pela Toca da Raposa. Fernando Henrique tinha contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro deste ano. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte aí também com as saídas, né, que já começam do Cruzeiro e que o Leonardo Jardim falou, né, para chegar novos jogadores, vamos ter aí que dar uma enxugada no elenco e, né, fazer a saída de alguns atletas. Meu povo, então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas próximas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!